E as baladas de jogadores do Corinthians voltaram a causar no clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians, jogadores do Timão na balada de novo. Craque Neto contou nessa terça-feira em seu programa que Rodrigo Garro e André Carrijo estiveram na festa de John Vlogs, que aconteceu durante o final de semana, festa recheada de mulheres. Depois descobriu-se também que Héctor Hernandes, que tem treinado à parte no Corinthians, foi outro corintiano a participar dessa festa. O que pega para o Garro e para o Carrijo é que eles se recuperam de contusão, e não ficou legal entre torcedores do Corinthians a notícia de que dois atletas machucados, que precisariam estar em repouso, estavam na balada. Pois bem, não para por aí. Gaviões da Fiel tem a informação de que antes do jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, jogo horroroso do Corinthians, jogadores, no plural, estiveram em uma festa. Entre esses atletas, presença de jogadores cariocas. Os nomes não foram revelados, a Gaviões tem essa informação e promete soltá-la no momento mais adequado. Não é a primeira vez que baladas surgem e causam preocupação entre torcedores alvinegros. Antes do jogo contra o São Paulo, uma partida horrorosa que o Corinthians perdeu, também surgiu notícia de que atletas foram para a noite. Até por isso, durante algumas semanas, o Corinthians retomou as concentrações para jogos em São Paulo. O Timão havia abolido essa ideia de concentração em São Paulo, os jogadores se apresentavam apenas no dia da partida, no centro de treinamento, para almoçar, descansar um pouquinho pela tarde e jogar à noite. Essas concentrações foram retomadas em alguns jogos, exatamente por conta desse episódio contra o São Paulo. Repercussão muito negativa e o torcedor bastante chateado, até porque dentro de campo o Corinthians não vem jogando bem. Para completar o noticiário, só registrar que a Corte Arbitral do Esporte, na noite dessa terça-feira, condenou o Corinthians a pagamento de 41 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians tem 45 dias para fazer essa quitação, sob o risco de nova punição, que pode ser um transfer ban ou uma punição mais grave, como até a perda de pontos. O Corinthians já entrou em contato com representantes do meio atacante paraguaio para tentar uma solução. Agora já são 82 milhões de reais em pendências na FIFA, 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres, que não foi paga, mais 41 milhões de reais por conta dessa saída do jogador Matias Rojas. Os grandes responsáveis pelo Matias Rojas: Duílio Monteiro Alves, que o contratou e não pagou; Augusto Melo, que prometeu que bancaria e regularizaria toda a situação, e um mês depois já havia atrasado o pagamento. Se você, torcedor corintiano, que pensa sobre o tema, parece que saiu a condenação no caso Rojas. Gileno, só se foi agora à noite, porque o que se sabia é que na semana que vem o Corinthians seria condenado, né? Só para lembrar, né? A Corte Arbitral do Esporte da FIFA condenou o Corinthians a pagar mais de 40 milhões a Matias Rojas, valor referente ao que o paraguaio teria a receber até o fim do contrato. Clube e empresário já receberam a decisão. Essa é a condenação final da maior corte do esporte. O Corinthians agora negocia com o staff do jogador a forma que o valor será pago. Contratado por Duílio, Rojas rompeu o contrato com o Corinthians no ano passado, depois que a gestão Augusto Melo descumpriu o acordo para o pagamento de atrasados. Então, saiu de fato a decisão da Corte Arbitral do Esporte. Era de se imaginar que saísse essa condenação. O ponto é: qual será a punição aplicada pela FIFA? Que o Corinthians seria condenado era natural. Deve sair a qualquer momento uma divulgação. Se a Corte Arbitral do Esporte e a FIFA vão culpar ou vão colocar mais um transfer ban contra o Corinthians, ou se vai haver a aplicação de uma pena mais severa com perda de pontos, tá? Isso vai ser... a gente vai atrás dessa notícia. Eu vou até ligar para uma pessoa do Corinthians. Timão condenado. Vou atrás de uma pessoa do Corinthians. E a gente vai... Quem sabe a gente consegue ainda atualizações sobre o tema. Quer ver, ó? Até tentar ligar para o presidente. Difícil o presidente atender, mas se atender a gente já tenta confirmar se o Corinthians já foi avisado. E aí eu vou explicar para vocês como é que se deu essa punição. O Matias Rojas foi contratado pelo Duílio, e o Duílio não conseguiu fazer o pagamento de uma série de pendências com o Rojas. O Rojas pediu para ir embora.
E o Duílio não deixou. Assim que o Augusto assumiu, o Augusto procurou o Russ para dizer: faço questão que você fique. Preciso que você fique, você é super importante. Ah, não consigo, vocês estão devendo 6 meses de imagem e tal. Aí o Augusto falou assim: ó, confia em mim, eu vou recuperar a credibilidade do Corinthians. E vou assinar um contrato com você prometendo que, se eu atrasar um mês, você tem direito a receber tudo que tem até o fim do contrato. O Russ falou: como é que é? Presidente, boa noite, Nicola. Quando você puder, me confirma se vocês, de fato, foram notificados pela FIFA a respeito da condenação na Corte Arbitral do Esporte. Eu queria confirmar contigo também se é o novo transfer ban, se é perda de pontos, qual que é a punição. Tá bom? Abraço. Mandei aqui mensagem pro Stable, vou mandar para um terceiro. Quer ver, ó? Denado. E vou tentar apurar também essa parada do... E aí, só para completar, né? O que o Augusto fez? Ele prometeu, assinou um contrato, afirmando que se o Corinthians atrasasse um mês, pagaria todo o restante do contrato. O que aconteceu? No mês seguinte, o Corinthians atrasou o pagamento e aí foi condenado. Em primeira instância na FIFA, agora em segunda instância também na Corte Arbitral do Esporte. Vou tentar ligar para o Armando. Vamos tentar descobrir essa parada ao vivo, né? O Ricardo Barros perguntando de onde está saindo dinheiro do Corinthians. Combinado. Bom, abração, obrigado, um abraço. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, explicando um pouquinho dos próximos passos, confirmando que o Corinthians foi notificado há instantes pela Corte Arbitral do Esporte a determinação em relação à punição do Matias Rojas. O Corinthians deve um dinheiro ao Rojas, já havia perdido na FIFA, agora perde em segunda instância. Os próximos passos vão ser dados pelo Matias Rojas. Ele vai precisar indicar se quer receber esse dinheiro à vista, se aceita um parcelamento e que tipo de punição ele vai pedir ao Corinthians. Ainda não há uma definição se essa punição vai ser uma punição mais pesada, com perda de pontos, enfim, isso ainda está meio nebuloso. Obrigado, parabéns pelo canal. Tchau, tchau. Valeu. Samuel, só para vocês saberem, o Samuel é hoje o sócio e diretor de negócios da Fatal Model, é um dos fundadores da empresa de acompanhantes de luxo, que tem se mostrado cada vez mais presente no mercado do futebol. Já são mais de 30 clubes patrocinados desde 2022, e a ideia era entender até que ponto a Fatal Model estava disposta a ajudar e colocar dinheiro no Corinthians, né? Vocês viram que houve uma oferta de 40 milhões de reais, e o contexto dessa negociação é que me chamou a atenção, né? O Corinthians disse, quanto é que vocês podem pagar? Aí o Corinthians falou, 40 milhões a gente fecha. A Fatal chegou nos 40 milhões e os caras acabaram recuando. Bom, bora responder a mais perguntas, dúvidas e sugestões. Deixa eu ver aqui a galera, porque as moças da Fatal Model não entram com jogadores antes dos jogos. Esse tipo de coisa eu acho um pouquinho mais complicado, né? Deixa eu pegar mais participações para... o Marcelo Silva está dizendo que fecharia amanhã. O cara de óculos está dizendo que acessa diariamente. O Luiz Andrade está dando risadas. Fataria nada. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente fala aí do Corinthians, Coringão, o maior clube brasileiro até o momento. Então, se você gostou desse conteúdo, chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando dele, né, rapaziada? Assim, hipoteticamente, nada a gente pode falar assim, né? Mas é o maior clube do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.